Olá, amigos e amigas, bem-vindos à segunda aula do módulo 0 do curso Começar a Escrever Contos. Dessa vez, um exercício literário. Um exercício que eu gosto de chamar de exorcismo literário. A minha ideia aqui vai ser fazer algumas perguntas e, através dessas perguntas, retirar a história que você está querendo contar. Se você viu a aula 1 do módulo 0, se não viu, deveria ir lá ver. Eu falei bastante sobre unidade de efeito. E eu queria que, ao responder a primeira pergunta, vocês tenham a unidade de efeito na cabeça de vocês. A unidade de efeito que vocês escolheram, ela tem que entrar agora nesse momento, que é justamente o momento que a ideia vai surgir. E a primeira pergunta, ela é, na verdade, bem simples e bem direta. Sobre o que você quer escrever. A gente, obviamente, abre o escopo aqui de uma maneira gigante. Mas tenha em mente que eu quero que você responda essa pergunta de uma maneira rápida. Eu não quero que você pense muito, eu não quero que você fique ali exaustivamente naquele limbo das ideias infinitas. Eu quero que você me responda diretamente sobre o que você quer escrever. E não só essa pergunta, mas todas as outras que vão seguir daqui para frente. Eu sei, você quer tempo, você quer pausar o vídeo, mas não pausa. A ideia é você tentar fazer essa catarse, você tentar fazer justamente esse expurgo e tirar a ideia de você. Eu sei que para algumas pessoas, já estou aqui tentando ajudar. Eu sei que para algumas pessoas isso pode ser um conceito mais abstrato. Na realidade, essa resposta pode ser de fato um conceito mais abstrato, como, por exemplo, amor, ódio, saudade, perdão. Você pode escolher um desses como conceitos para você trabalhar uma história. E não se preocupa que as próximas perguntas vão ajudar você a afunilar isso um pouco melhor. Mas eu acredito que também alguns de vocês tenham ideias mais concretas, mais objetivas. Como, por exemplo, contar a história de um casal jovem conservador que decidiu abrir o casamento. É uma possibilidade narrativa. Então a gente vê aqui que, ao partir para construir uma ideia, para começar uma ideia, a gente pode partir de um campo mais abstrato, trabalhando conceitos, ou de uma ideia mais apropriada. E vocês vão ver que existem vantagens e desvantagens, mais desvantagens se você escolher um conceito mais abstrato. Respondida a primeira pergunta, eu espero que sim, eu dei esse tempo aqui falando bastante para que você tivesse tempo de escrever. A nossa segunda pergunta é: quem são os personagens dessa história? Tá vendo? Aqui, quem pensou numa coisa mais abstrata vai acabar tendo que dar mais materialidade à história. E quem pensou numa coisa mais concreta vai ter que aprofundar um pouco mais aquilo ali que foi abstraído. Eu sei que, obviamente, perguntar quem são os personagens da história já suscitam várias perguntas. Como eu falei na aula do módulo 0, o conto é uma história que tem poucos personagens. Obviamente, isso não é uma lei universal e uma regra super fechada, mas vale lembrar que a ideia desse curso é a gente trabalhar o básico. Então, por essência, o conto tem poucos personagens, poucos problemas, poucos plots, poucos cenários, poucos tudo. A ideia, na realidade, do conto é a concisão, é você contar ali aquele fenômeno. Então, pense em uma história que tenha poucos personagens. Me digam, né, quem são os personagens. Para a gente trabalhar um pouco melhor, eu vou pegar um daqueles conceitos abstratos que eu falei na primeira pergunta e trazer para cá para a gente ter algumas ideias. Então, vamos trabalhar com o amor. O que é que eu entendo, o que é que eu sei sobre amor? Eu sei que, por exemplo, o amor é trabalhado na filosofia de 3 formas: o eros, o philos e o ágape. Pensando no eros, né, como todos esses conceitos de amor, ele tem uma pluralidade de significados. Um deles é o erotismo e a sexualidade, o outro é a própria paixão em si, o ato de se apaixonar. Aqui eu posso pensar, por exemplo, na história de um menino se apaixonando pela primeira vez. Mas aqui também eu acho uma coisa importante dentro dessa pergunta de quem é o seu personagem. Mais do que pensar só o personagem, a gente tem que atribuir pelo menos uma característica a ele. Essa característica vai ajudar a gente a construir melhor a ideia da história que a gente está querendo contar. E a característica que eu vou dar para esse menino é que ele é gay. Então é um menino vivendo uma primeira paixão e ele é gay. São essas três coisas. Então vamos seguir adiante. Eu quero contar também uma história usando o amor philos. É uma outra percepção de amor. O philos, ele é o amor que existe entre amigos, entre irmãos, é o amor fraterno. Obviamente, como eu disse, esses conceitos acabam tendo muitos significados, mas vamos se ater a esse. Aqui a gente pode contar a história de 2 soldados que estão numa guerra. Mas, como eu disse, vamos atribuir alguma característica para eles. Um dos soldados é negro e o outro soldado ele é branco e ele é racista. Pronto, acho que a gente tem aqui uma boa base de personagens. E por último, o amor ágape. Ele normalmente é filosoficamente atribuído ao amor de Deus pela humanidade.
mas ele também é comumente utilizado como o amor que os pais sentem pelos filhos, né? O pai e a mãe sentem pelos filhos. Então aqui eu quero contar uma história de pais e filhos. Bem simples, não? Aqui eu quero contar a história sobre um pai que é viúvo e ele tem uma filha adolescente. Pronto. O pai é viúvo, é a característica atribuída ao pai, a filha é adolescente, característica atribuída à filha. A gente meio que fechou ali o nosso conceito abstrato. Agora vamos para a ideia que era um pouco mais concreta e tentar dar um pouco mais de massa para ela, de argamassa. Aqui a gente pode tentar pegar aquele casal e tentar identificar um pouco sobre eles. Eu falei lá na ideia que eles eram um casal jovem, então eles são jovens e eles eram conservadores. Observa que quando a gente pensa numa ideia mais concreta, muitas vezes ela já vai estar vindo ali atribuindo características aos personagens e à própria narrativa. E além disso, eles eram conservadores e queriam abrir o casamento. Então eu vou pensar aqui que ela propôs a abertura do casamento. E ele, na verdade, é o mais conservador dos dois e meio que foi ele que levou ela para a igreja. Mais uma característica que a gente pode atribuir aqui. Sendo eles conservadores, então eu vou pensar neles como um casal evangélico. E ele originalmente levou ela para a igreja e agora, nesse momento onde o casamento não está tão legal, ela propõe que eles abram esse relacionamento para que o relacionamento não acabe. Acho que a gente já tem informação suficiente e podemos partir para a nossa terceira pergunta. A terceira pergunta é: qual é a sua problemática? E aqui a gente já pode colocar que existem outras perguntas que surgem em decorrência dela, que é: eu preciso ter uma problemática? Eu preciso ter só uma problemática? Eu não posso ter várias problemáticas? Aqui a gente meio que leva a mesma regra que a gente usa para os personagens, que é: conto é uma narrativa pequena, uma narrativa curta. Se você tem mais de uma problemática dentro de uma narrativa curta, ela provavelmente vai se estender e vai deixar de ser uma narrativa curta. Então o ideal é que você pense em uma problemática para conduzir a sua narrativa. Bem, a gente tem aqui 4 histórias que a gente vem montando lá do início das primeiras perguntas. E quais seriam as problemáticas possíveis? Pensando na história do menino que é gay e está se apaixonando pela primeira vez, a gente pode dizer que a problemática é o fato de que a sociedade é homofóbica e isso era um empecilho. Ou, por exemplo, que o menino por quem ele está se apaixonando é hétero. Mas eu acho que seria muito óbvio, a gente pode simplesmente contar uma história de primeiro amor. O próprio ato de se apaixonar é uma problemática, é extremamente caótico, é extremamente doloroso e extremamente confuso. E isso por si só, o ato de se apaixonar pode ser a problemática da narrativa. Todo mundo satisfeito? Alguém ficou com alguma coisa contra? Não sei. Vamos escolher essa e vamos partir para a próxima. Na nossa segunda história, a gente falou sobre esses 2 soldados que estão numa guerra, um homem negro, o outro branco e racista. Bem, uma problemática óbvia aqui é o racismo que poderia haver entre esses 2 personagens. Mas eu pensei um pouco e eu achei que seria legal, por exemplo, o homem negro morrer salvando o homem branco e a história, na verdade, ser sobre o retorno desse homem branco para o mundo, sendo que a vida dele foi salva por alguém que ele considerava inferior e que a toda a construção de vida dele disse que aquela era uma pessoa ruim e essa pessoa salvou a vida dele e agora ele se transformou. Ele não enxerga mais o mundo da outra forma. O preconceito dele foi de uma maneira extremamente violenta, destruído. E ele vai ter que lidar com isso. Então eu acho essa uma problemática interessante. Então a gente pode trabalhar essa linha narrativa. Então a gente pode partir para o ágape, para o terceiro amor. Aqui eu tinha escolhido um pai viúvo e uma filha adolescente. Qual é a problemática que a gente pode ter entre esses 2 personagens? A que eu pensei foi: a filha, ela passou num concurso que ela sempre quis, porém esse concurso é em outro estado. Vamos dizer que seja um vestibular. Ela passou para o vestibular de medicina em um outro estado. E o pai dela sempre foi muito superprotetor. Provavelmente porque talvez a mãe tenha morrido no parto. É uma possibilidade. A gente está aqui pensando e suscitando outras coisas para a história. Mas vamos dizer que o pai sempre foi muito superprotetor. E, obviamente, ele não vai aceitar essa mudança da filha. E essa é a problemática que vai colocar os 2 em conflito, que vai conduzir a nossa história. Sobrou a nossa história mais concreta, né? A gente já pensou aqui e fechou as 3 histórias mais abstratas. Aqui a gente tinha uma história mais concreta. E aqui a gente tem uma coisa um pouco curiosa. Como eu falei, quando você tem uma ideia mais concreta, normalmente ela já pode vir com uma problemática dentro dela. Por exemplo, um casal conservador que decide abrir o relacionamento, isso por si só já é uma problemática.
Mas eu não quero que seja essa problemática que vai conduzir a narrativa. E aqui a gente percebe, por exemplo, que as histórias às vezes podem ter de maneira incidental vários problemas, várias problemáticas. Porém, existe a problemática que vai conduzir a sua narrativa. E, especificamente nessa história, eu não quero que essa seja a problemática. A problemática que eu pensei para eles foi que ela sugeriu que eles abrissem um relacionamento. E o que vai acontecer é, ele vai se envolver com a pessoa e ela vai perceber que é algo a mais. Vai ficar com ciúme e isso vai gerar um problema ainda maior dentro do relacionamento que já estava cheio de problemas. Então, observa que, por mais que originalmente, aparentemente, só o fato de ser um casal conservador que estava tentando um relacionamento aberto poderia ser uma problemática, como a gente já tinha isso inicialmente, o ideal é a gente, com a pergunta, tentar aprofundar um pouquinho mais e ir no cerne da história que a gente está querendo contar. Então, acho que encerramos aqui nossas 4 histórias sobre o que a gente quer escrever, quem são os personagens e qual é a problemática. Essas 3 perguntas, elas te dão uma base de uma narrativa que você pode contar. Se você adicionar a unidade de efeito, que sentimento você quer despertar, provavelmente você vai ter uma ideia ainda mais firme de como conduzir essa história, de para onde você quer levar essa história e que desfecho você quer dar para ela. Para isso que meio que vai servir a unidade de efeito. A gente pode aprofundar isso e vai aprofundar isso no próximo módulo, que é o de estrutura narrativa, onde a gente vai pegar essas nossas abstrações, essa nossa ideia e organizá-la dentro de uma narrativa. Mas aí a conversa já é mais para frente, é outro módulo e é outra aula. Por enquanto a gente fica por aqui. Vale destacar que a ideia de responder essas perguntas rapidamente pode levar você para cair em clichês ou em ideias muito comuns, como meio que aconteceu aqui. A gente não pensou em nenhuma invenção da roda, a gente não inventou nada. As nossas ideias, pelo menos as ideias que eu exemplifiquei aqui, são meio lugar comum. E isso é um problema que de fato pode acontecer. A minha sugestão é que você continue fazendo outras perguntas diferentes dessas para a história. Com isso, você vai aprofundar os personagens, aprofundar os conceitos e, a partir disso, talvez, criar uma coisa mais original. Eu, sinceramente, não me preocuparia com originalidade no processo desse curso. Aqui, o nosso objetivo é se exercitar, é tentar construir ferramentas que nos ajudem a contar melhor as histórias. Então, talvez no 5º, no 10º, no 100º conto, você pode se preocupar em criar uma coisa super nova e original. Aqui a ideia é realmente que você aprenda a contar uma boa história, a contar uma história coerente, concisa e organizada. E, na realidade, de certa forma, condicionar o seu processo criativo de uma maneira racional, e não que você dependa de uma inspiração de uma ideia. Você provoque a criação das suas próprias ideias e, a partir disso, você escreva. Eu espero que vocês tenham gostado e esse é o fim do nosso módulo gratuito. Para quem quiser se inscrever no curso, todos os links vão estar disponíveis e você pode acessar eles, acessar a nossa ementa e conhecer mais profundamente sobre o que vão ser as outras aulas e me acompanhar nessa jornada que tem por obrigação fazer vocês terminarem produzindo um conto bem conciso, bem redondo e bem escrito. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Até mais!